com muita alegria que saúdo a todos com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Estamos hoje na nossa 10ª lição, que tem como tema trimestral a Igreja eleita, redimida pelo sangue de Cristo e selada com o Espírito Santo da promessa. A lição de hoje, a lição de número 10, tem como tema a intercessão pelos Efésios. A intercessão pelos Efésios. Quero agradecer a Deus, quero agradecer a minha família, quero agradecer ao pastor Arnóbio, pastor da Igreja Assembleia de Deus aqui do campo do Rio Largo, bem como o presbítero Lineker, que é o coordenador, é o diretor aqui da EBD do campo do Rio Largo. Meus amados amigos, a verdade prática dessa lição diz: devemos interceder pelos eleitos de Cristo para que eles sejam fortalecidos de poder, vivam em comunhão e exercitem o amor. O texto áureo, texto ouro, texto principal, ele fala: por causa disso, me ponho de joelho perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome. Aos Efésios, capítulo 3, versículos 14 e 15. A leitura bíblica em classe, você que está na sua casa, você pode nos acompanhar, abrindo a sua Bíblia, na carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 3, os versículos do 14 ao 21, que diz: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de, estando arraigados e fundados em amor, podereis perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o poder que em nós opera. A esse glória na Igreja, por Jesus Cristo, em todas as gerações, para todos sempre. E amém. A nossa lição tem como objetivo geral aprender sobre a eficácia da oração no fortalecimento e restauração e crescimento espiritual da Igreja de Cristo. Os objetivos são 3. Os objetivos específicos são 3. Primeiro, refletir acerca dos propósitos da oração do apóstolo Paulo no poder do Espírito. O segundo, destacar a necessidade de a igreja estar arraigada e fundada no amor de Deus. E o terceiro e último objetivo específico dessa lição de número 10 é conscientizar de que Deus é capaz de fazer muito além daquilo que nós pedimos. O ponto central da lição, de toda a lição número 10, ela diz: temos o dever é a obrigação, de interceder uns pelos outros em amor. A introdução diz o seguinte: após revelar o mistério oculto a todas as suas dádivas, que foi a lição anterior,
O apóstolo agora passa a orar em favor da Igreja de Cristo. Eu quero salientar nessa introdução, a guisa de introdução dessa lição, que a oração mais importante de toda a Bíblia foi a oração que Jesus fez lá em João, no capítulo 17, quarto evangelho da Bíblia. Mas a oração mais ousada que se tem registro bíblico, com certeza foi a oração do apóstolo Paulo para Deus, concernente aos irmãos ali da igreja de Éfeso. Tivemos na Bíblia algumas orações importantes, algumas orações de fogo, como a de Elias. O mesmo Elias orou e matou aqueles homens. Moisés, quando abriu sua boca e disse: se eu for homem de Deus, que a terra abra, que aconteça algo diferente. Todavia, a oração de Paulo, nós vamos aprender nesses minutos, nós vamos aprender que Paulo foi ousado em orar, porque ele conhecia o Deus que ele servia. Nós temos como o objetivo principal, como nós vimos, a própria verdade prática, ela fala o seguinte, que devemos interceder pelos eleitos de Cristo, para que ele tem 3 pedidos. Primeiro, que sejam fortalecidos de poder. O segundo, que vivam em comunhão. E o terceiro, que exercitem o amor de Deus. Nós vamos perceber no decorrer de toda a lição, nós vamos estar tratando nos pormenores, e já vou começar aqui no tópico primeiro, que diz: corroborados com o poder do Espírito. A palavra corroborar quer dizer concordar. Quando eu digo que estou corroborando com a ideia de alguém, eu estou dizendo que a ideia daquela pessoa é boa, e quem sabe até acrescentando alguma coisa. Quando o apóstolo inicia a sua oração, pedindo ao Senhor um pedido duplo, ele diz: o poder do Espírito Santo no homem interior e a presença de Cristo nos corações dos crentes. E ele fala isso, irmãos, sabendo que ele intercedendo, porque há um poder na oração intercessória. Os irmãos hão de lembrar que quando Jó, ele orava pelos seus amigos, ele foi abençoado. Deus virou o cativeiro, mudou o cativeiro de Jó, quando ele verdadeiramente orava pelos seus amigos. A Bíblia nos mostra, nos dá a entender que a oração intercessória, ela cria no coração de Deus, né? Eu quero atribuir aqui um sentimento humano para Deus. Isso é chamado na teologia de antropopatismo. É quando nós damos características humanas para Deus, não é, sentimentos, com relação a sentimentos. É como se no coração de Deus ele entendesse que aquilo parte de uma pessoa que tem um coração cheio de amor por Jesus Cristo. E o texto vai dizer, tópico 1, subtópico 1, diz assim: as riquezas da sua glória. Paulo está tão confiante, louvado seja Deus, que Deus é um Deus de riquezas, que por causa disso ele faz essa oração ousada. Por causa disso ele faz essa oração, irmãos, de uma maneira que ela é dividida em alguns pedidos, e eu quero narrá-los aqui. No próprio tópico 1 ele vai dizer o significado dele ser possuidor de toda a glória e despenseiro das riquezas ilimitadas e de suas bênçãos. Ele quer dizer, em razão disso, Paulo pede para que a igreja seja fortalecida com poder, habitada por Cristo, que a igreja compreenda o amor divino e tenha pleno desenvolvimento espiritual. Oséias, profeta Oséias diz: prossigamos em conhecer ao Senhor. É um processo contínuo de conhecer a Deus. É um processo de amadurecimento. O tópico 2, o tópico 1, subtópico 2 e o 3
O 2 ele fala o seguinte: fortalecidos com poder. O que ele está falando aqui, ele não quer dizer que a igreja não estivesse sendo fortalecida com poder. Ele fala, fortalecida com poder pelo seu espírito no homem interior. Esta petição não quer dizer que a igreja de Éfeso não estivesse com o Espírito Santo, mas que ela fosse continuamente revigorada com poder e, consequentemente, o seu fortalecimento diário. Quero ler um texto aqui, está na lição, na primeira carta do apóstolo Paulo aos irmãos ali da cidade de Corinto, 16, 1 Coríntios 16, o 13 e o 14, que diz o seguinte: vigiai e estáis firmes na fé, portai-vos varonilmente e fortalecei-vos, todas as vossas coisas sejam feitas com amor. O azeite de ontem, que eu utilizei ontem, ele foi gasto. Ele necessita de um reabastecimento. Por isso que Paulo ele fala, para que vocês sejam enriquecidos, para que vocês sejam fortalecidos com poder. O fortalecimento com poder tem que ser algo contínuo, diário. A igreja com poder, irmãos, ela é uma igreja que ela vence as astutas ciladas do diabo. Ele ainda enfatiza que a única força que habita no crente para o manter firme, ela advém do Espírito Santo, que atua no homem interior, capacitando o homem a perseverar, a compreender as coisas espirituais. Então, há uma necessidade. Paulo está orando para que Paulo está preso em Roma, lembrando nas lições passadas que os ministrantes palestraram, ensinaram, eles mostraram nas primeiras lições que Paulo estava preso em Roma. Mas não obstante tudo isso, ele está preso, a alma dele, o espírito, o seu coração estão livres em Deus. Ele faz essa petição, uma petição com amor. Ele pede que os irmãos da igreja de Éfeso, assim como nós, sejamos fortalecidos com poder. Louvado seja o nome do Senhor. O terceiro subtópico do primeiro tópico, ele diz: habitados por Cristo. O apóstolo também orou para que Cristo habitasse pela fé nos nossos corações. É interessante, estava pensando, quando eu estava estudando essa lição, ele fala aqui que no grego o verbo é katoiken, que significa habitação permanente. É uma pessoa que reside numa casa porque aquela casa pertence à pessoa. Paulo está mostrando que Cristo não deve ser um visitante na nossa vida. Cristo deve morar, fazer morada. Lembre-se que mesmo para aquela igreja de Laodiceia, que Jesus falava com ela, falava porque falou, mandou, e João escreveu a carta, Jesus falou e João escreveu a carta, mas ele fala com aquela igreja, mesmo estando do lado de fora dela. Ele diz: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir, eu entrarei em sua casa. Se abrir a porta, com ele cearei e ele comigo. Paulo está orando para que Cristo habite naquela igreja, para que ele tenha acesso a todos os cômodos daquela igreja, para que Cristo não esteja do lado de fora daquela igreja. É importante, irmãos, nós observarmos que a questão aqui falada é que o desejo de Paulo, a oração apostólica de Paulo, era que aqueles irmãos habitassem com Cristo, que Cristo estivesse dentro da igreja, coordenando a igreja, animando os irmãos, fortalecendo os irmãos, fortificando aqueles crentes. Louvado seja o nome do Senhor. Corroborados com o Espírito, corroborados com o poder do Espírito. Então, as riquezas da sua glória, Deus é o Deus dono de todas as riquezas. Fortalecidos com poder, precisamos ser revestidos e fortalecidos do poder de Deus. E esse fortalecimento, ele só vem através do jejum, da oração
e da palavra. O Espírito Santo, ele não mudou. Não existe outra forma do crente ser fortalecido senão pela oração, pelo poder e pela leitura da palavra. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O segundo tópico da nossa lição, ele diz: arraigados e fundados em amor. O amor é a mensagem central do Evangelho de Cristo. Um dos propósitos da oração de Paulo foi para que a igreja entendesse e exercitasse o amor de Deus. O amor tem que ser algo praticado continuamente, assim como um exercício físico. Tem que ser algo, irmãos, que se torne natural na vida da igreja. Lembre-se que a mensagem central da Bíblia é o amor. O texto áureo da Bíblia Sagrada, João 3,16, ele diz: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, não vá para o inferno, mas tenha a vida eterna. E eu quero salientar nos 3 subtópicos. Do tópico 2, o amor, uma virtude cristã. O apóstolo João, ele diz que aquele que não ama, ele não conhece a Deus. E ele enfatiza: como pode alguém amar a Deus que não viu, quando não consegue amar a seu irmão em que viu? Nós observamos que o amor tem sido esfriado, até porque é algo profético da parte de Deus, que diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos estariam se esfriando. Não obstante tudo isso, Paulo, ele faz a sua oração para que os crentes sejam arraigados e fundados em amor. Vamos partir para o tópico 2.2 e vamos perceber que a palavra arraigados, que aparece no texto, ela é uma palavra, irmãos, que significa raízes que se mantêm que está ligado através de raízes profundas, que se alimenta através de raízes. Quando ele diz arraigados em amor, dá a ideia de uma planta bem fixada, bem forte, e que os vendavais, os ventos, eles não conseguem derrubar. Há um texto interessante em Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 17 de Jeremias, e os versos 7 e o 8, que diz: Paulo fala sobre arraigados e amor, dá a ideia de uma planta que tem suas raízes fundadas em amor. Veja o que é que o texto diz: bem-aventurado o varão que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Por que ele é bem-aventurado? A palavra bem-aventurado ou bendito quer dizer mais que feliz. O versículo 8 explica: porque ele será como a árvore plantada junto às águas, que estende as suas raízes para o ribeiro, e não receia quando vem o calor, mas a sua folha fica verde, e no ano de sequidão não se afadiga, nem deixa de dar fruto. A oração de Paulo é que os crentes sejam arraigados em amor, porque Deus é amor. O sentimento mais forte do universo, o maior poder do universo, é o poder de Deus, e Deus é amor. Não existe, irmãos, outro sentimento que defina o que Deus faz pela nossa vida, faz pela igreja, faz pela humanidade. O nome disso é amor. E quando nós observamos, Paulo pede para que os crentes sejam arraigados em amor, arraigados pelo poder do Espírito, arraigados, fixados de uma maneira
que não venha a sair, que venha a ser alimentado por esse amor de uma forma tal que esse crente venha perpetuar-se na casa de Deus até aquele grande dia. Ele deixa bem claro, que na lição eu estarei lendo para você que está nos acompanhando através dessa live, que Deus abençoe sua casa, Deus abençoe sua vida e que essa lição sirva para nós caminharmos por longos dias em nome do Senhor Jesus. Ele diz assim: após rogar ao Pai pelo poder do Espírito e habitação de Cristo, o apóstolo clama para que a igreja possa também compreender a prática do amor. A expressão arraigados e fundados em amor, que ele fala lá no 3,17, compara os santos como uma planta bem enraizada e como um alicerce, uma casa bem alicerçada, bem fundada. A Bíblia fala lá em Mateus capítulo 7, no versículo acho que 24, fala que sobre os dois alicerces, fala sobre fundamento, fundado. Diz que uma pessoa que ouve a palavra do Senhor, ouve a mensagem do evangelho da salvação, mas não as pratica, o Senhor compara essa pessoa a uma pessoa imprudente que edificou a sua casa sobre areia e diz: desceu a chuva, correram os rios, transbordaram os rios e combateram contra aquela casa, e grande foi a sua queda. Todavia, ele também fala de uma casa que foi firmada na rocha. A rocha ali tipifica, exemplifica o próprio Senhor Jesus Cristo. Ele está dizendo: a casa que é fundada em mim. Jesus é Deus e Deus é amor. A casa que é fundada em mim. Em mim. Também vem a chuva. A casa que é fundada em mim, também vem os rios. Também combatem contra aquela casa. Mas ela não cai, porque estava fundada ou está fundada sobre a rocha. A Bíblia também vai dizer que a chuva, quando cai, cai sobre a cabeça de justos e injustos. E o sol, quando nasce, nasce sobre a cabeça de justo e de injusto. Eu não enxergo um texto mais, um texto antigo, porém atual, do que esse. Estamos vivendo dias que estamos perdendo alguns irmãos, alguns amigos. A dor tem tomado conta de várias vidas. Mas não obstante a tudo isso, Deus nos manda, através da oração de Paulo, que nós sejamos arraigados, enraizados e fundamentados no amor que excede todo o entendimento, no amor de Deus que foi derramado, foi e sempre será derramado sobre os nossos corações. Que Deus nos abençoe. O tópico 2.3 fala o seguinte: a intensidade do amor de Cristo. Eu quero, numa rápida palavra, dizer que a intensidade do amor de Cristo é do tamanho dele. E qual é o tamanho de Cristo? O tamanho de Cristo é que ele é o Pai da eternidade. O universo, que é muito grande, muito vasto, não é infinito, é vasto, foi criado por ele. Deus, irmãos, ele nos ama de uma maneira tão grande que dos 3.013 dialetos e idiomas que existem no mundo, não foi encontrado uma palavra, sequer, só uma, para descrever o amor de Deus. E João, quando escreve na língua grega, ele escreve: porque Deus amou o mundo de uma tal maneira, a intensidade do amor de Deus. O texto, ele fala: consciente de que somente o Espírito pode fazer entender e experimentar as grandezas de Deus, Paulo pede para que os crentes conheçam a intensidade do amor de Cristo. Versículos 18 e 19 do capítulo 3 da Epístola aos Efésios. E ele fala: a ênfase recai em que Cristo nos amou e ainda nos ama, e que por isso devemos
amar uns aos outros. O apóstolo sabe que o esforço humano não pode atingir essa meta. Assim, ele acrescenta esse pedido à oração para que os crentes sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Nós só conseguimos entender o amor de Deus quando nós olhamos para a nossa miserabilidade humana. Paulo reconhece isso e diz: triste homem que sou. Não faço o bem que eu queria fazer, mas o mal que eu não queria fazer, esse eu faço. E se o bem que eu queria fazer eu não faço, e o mal que eu não queria fazer, esse eu faço, logo não sou eu, mas é o pecado que habita em mim. E ele fala: triste homem que sou, quem me livrará do laço dessa morte? A Bíblia diz lá em Romanos capítulo 5 e 8, diz assim: mas Deus prova seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores, e muito mais agora, sendo filhos, seremos salvos por ele da ira. Paulo sabe, irmãos, Paulo sabe que o amor de Deus, que a intensidade desse amor, nós vamos conhecer à medida em que nos aproximamos de Cristo. Quanto mais é intenso o nosso relacionamento com o Senhor, mais dele conhecemos. Quanto mais próximos estivermos do Senhor, mais dele aprenderemos. E a oração que Paulo faz pelos Efésios, a oração intercessória, Paulo faz nesse sentido. Paulo está querendo que a igreja seja revestida, Paulo está querendo que a igreja seja fortalecida, Paulo está querendo, na sua oração, pedindo, rogando a Deus, uma oração ousada, uma oração que Paulo confia nas riquezas de Deus. Paulo confia porque conhece. Nós só confiamos em quem nós conhecemos e conhecemos bem. Não dá para confiar nem em uma pessoa, coisas sérias, nós não confiamos nem numa pessoa que a gente conhece assim mais ou menos. Tem que ser uma pessoa de extrema confiança, e Paulo conhecia bem ao Deus a quem ele servia. E é por isso que ele entende, Paulo é consciente de que a intensidade do amor de Deus é necessária. É uma condição extremamente necessária para que o crente venha a ter sucesso na sua vida espiritual. Louvado seja o nome do Senhor Jesus para todos sempre. Vamos ao terceiro tópico. Depois estaremos fazendo um apanhado geral de toda a lição na conclusão. Eu quero que você que está na sua casa, você que está nos ouvindo através dessa live, você já chegou a pensar, irmãos, no que será a eternidade? Nós temos apenas uma pálida ideia daquilo que será, não é? Paulo ele fala que aquilo que o olho não viu, nem o ouvido ouviu, está aqui nesse tópico, e nem subiram ao coração do homem, é o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. O tópico 3 diz: as bênçãos de Deus excede o pensamento humano. Exceder quer dizer ultrapassar, quer dizer sobrepor aquele pensamento. A intercessão, irmãos, é quando uma pessoa se coloca no lugar daquela outra, sofrendo, pedindo como se fosse aquela própria pessoa. É você colocar a palavra miserável, né? Que quer dizer miséria mesmo, miserável. E misericórdia quer dizer Deus pegou o miserável e colocou no seu coração. Isso se chama o amor de Deus. Todavia, as bênçãos de Deus excedem, ultrapassam todo o pensamento humano. Por mais espiritual que o crente seja, ele não tem ideia do que é o amor de Deus, porque ele excede, ele ultrapassa, sobrepuja a todo o pensamento humano. O texto diz: em sua audaciosa intercessão em favor da igreja, que igreja é da igreja lá na cidade de Éfeso, o apóstolo ensina que Deus é capaz de fazer muito mais além de tudo aquilo que pedimos
que pensamos, e que o eterno deve ser glorificado para sempre. Subtópico 1 do tópico 3 diz: a dimensão das bênçãos divinas. A dimensão das bênçãos divinas. Ao concluir a ousada oração, Paulo lembra que a magnitude do poder de Deus é capaz de fazer muito mais abundantemente além daquilo que pedimos ou pensamos. Capítulo 3, versículo 20. Isso indica que Deus pode ultrapassar em muito os nossos melhores anseios e desejos. E quer dizer que a mente humana é incapaz de alcançar a dimensão das bênçãos divinas nesse sentido. Paulo declara que as coisas que sequer subiram ao coração do homem são as que Deus preparou para os que o amam. Esta instrução mostra que os pensamentos do Senhor são muito mais altos do que os nossos pensamentos. Isaías 55:9. Vamos ler esse texto. Livro do profeta Isaías. É muito conhecido esse texto, mas bem conhecido, da igreja do Senhor, que revela sobre a grandeza dos pensamentos de Deus concernente à nossa vida. Ele diz, Isaías 55:9: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus pensamentos, os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais elevados do que os vossos pensamentos. Então Deus, ele revela através da sua palavra que a forma, quando diz pensamento aqui, é a forma de pensar. E eu quero destacar algumas, não tem aqui na lição, eu quero destacar algumas diferenças. Em primeiro lugar, Deus é infinito e nós somos finitos. Deus é espírito, nós somos de carne e osso, temos um espírito humano e o Espírito Santo habitando dentro de nós. Aquilo que nós sabemos de Deus, irmãos, é porque o Espírito está dentro de nós e nos faz entender. Mas os pensamentos de Deus são muito mais elevados, porque na condição humana nós não conseguimos entender a excelência, a essência e os pensamentos de Deus. Outra coisa, Deus é eterno. Ele nunca teve começo e nunca terá fim. Nós, porque a eternidade, eu quero abrir um parêntese aqui nessa lição, estou falando sobre os pensamentos de Deus que são mais elevados. Existem 3 tipos de eternidade. Existe a eternidade na Bíblia comparada com longevidade. Diz nos Salmos que os montes de Jerusalém são eternos, ou seja, fala da longevidade. Também existe a eternidade relativa. Exemplo, os anjos tiveram começo, o ser humano teve começo, mas não terá fim. De um jeito ou de outro, daqui em diante, nós seremos eternos, ou ao lado de Deus, ou não, mas seremos eternos. A Bíblia diz lá no livro de Daniel: muitos dos que dormem no pó da terra ressurgirão, uns para a vida eterna e outros para castigo e desprezo eterno. Então, daqui em diante, nós somos eternos. E existe a eternidade absoluta. A eternidade absoluta é aquela que só a Trindade tem, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eles nunca tiveram começo de dia. O nosso tempo, no grego, é conhecido como cronos. Daí vem a palavra cronologia, cronograma, onde deriva o nosso tempo, conhecido de segundos, minutos, horas, dia, mês e anos e séculos, milênios. Todavia, o tempo de Deus, irmãos, é o kairos ou kairos. É um tempo sem tempo, que é fora do tempo. Esse tempo, ele não existe para Deus da forma como nós o conhecemos. Deus está em cima, nós somos aqui debaixo. Os pensamentos dele são altos, os nossos pensamentos não conseguem alcançar. Então, quando diz que a bênção de Deus sobre a nossa vida excede todo o entendimento, é nesse sentido que os pensamentos de Deus são muito elevados para que nós possamos compreender. E nós só compreendemos um
pouco daquilo que Deus tem para nós através do Espírito Santo que nos foi dado. Louvado seja o nome do Senhor. O tópico 2, subtópico 2 do terceiro tópico fala o seguinte: o convite para a adoração. O convite para a adoração. Paulo encerra esse capítulo com um convite de adoração, e cuja glória é devida na igreja, por Jesus Cristo em todas as gerações. Veja que não era só para a igreja de Éfeso, é para todas as gerações, inclusive a nossa, inclusive eu e você. Essa oração nos inclui. Ele orou para a igreja de Éfeso, mas depois ele abre um parêntese, ele abre ali no final, para que Cristo seja adorado, glorificado em todas as gerações. Nós adoramos a Deus pelo que Ele é, magnificamos, agradecemos, às vezes, pelas bênçãos que Ele nos dá, pela dádiva da vida, o pão de cada dia, nosso emprego, nossa família, enfim, todas as coisas. Mas a adoração, irmãos, é pelo que o Senhor é, pelo que o Senhor é. A conclusão paulina não poderia ter sido diferente. Nos versículos anteriores, ele discorreu acerca da boa nova, o mistério revelado, das muitíssimas riquezas e da grandiosidade do poder de Deus, da infinitude do amor de Deus, das bênçãos divinas que excede toda a compreensão humana. Além dessas e demais bênçãos, a única coisa a ser acrescentada era o louvor ao Senhor Deus, detentor de tantas dádivas. Eu quero abrir um parêntese aqui nessa lição. Quando Paulo fala, eu deixei para falar nesse último tópico, quando Paulo fala que sobre o amor de Deus, a intensidade desse amor, para que nós estamos arraigados nele, para que nós possamos compreender juntamente com todos os santos, né? Ele fala sobre essa expressão. Ele diz qual seja a largura. Presta bem atenção. Eu quero chamar a tua atenção. Estamos chegando ao fim da lição. E eu deixei para falar isso na parte de adoração. Ele está no tópico 2.2, mas eu deixei para falar na adoração. Paulo, ele fala, irmãos, sobre a grandiosidade de Deus, estar arraigados no amor de Deus. Ele fala sobre as dimensões. Eu queria falar um pouco sobre dimensão. Qual seja a largura? Largura. Os gregos conheciam o plano cartesiano. Não quero falar sobre isso, é um assunto de matemática, de física, mas o plano cartesiano, ele trata sobre uma superfície. Aí Paulo, ele vai falar qual seja a largura. A largura. Depois ele diz qual seja o comprimento. Primeiro ele fala da largura, depois o comprimento. Então, no plano, o amor de Deus já tomou conta de tudo. Depois ele diz a altura desse plano para cima. E depois ele fala a profundidade desse plano para baixo. O plano cartesiano, irmãos, hoje em dia temos a tecnologia 3D. Quando você coloca ele na tecnologia 3D, ele dá nisso que Paulo falou. Os gregos, eles entendiam que o plano zero era aqui na Terra. Eles compreendiam que havia algum lugar da magnitude de Deus que ficasse em cima. E algumas teorias filosóficas acreditavam também que havia um lugar para baixo. O que o texto está falando, possivelmente não é isso. Mas ele afirma que em todos os lugares do universo, em toda a área da igreja, da nossa vida, e onde a mão de Deus alcance, o amor dele é capaz de nos suprir em todas as áreas do nosso ser, seja no comprimento, seja na altura, seja na largura, na profundidade. Compreender o amor de Cristo. O que Paulo está pedindo é compreender o amor dele. E depois que você compreende a grandeza dele, eu me lembro que numa festividade de crianças, a preleitora estava falando sobre o amor de Deus, e uma das crianças abriu para perguntar, uma das crianças perguntou:
bem criança, acho que 3, 4 anos, perguntou: ô tia, qual é o tamanho do amor de Deus? Percebi que a tia ficou assim, mas na hora o Espírito Santo deu graça àquela, uma jovem senhora, deu graça a ela e disse: o amor de Deus é do tamanho de Deus. E eu achei aquela resposta muito interessante, porque Deus, ele é infinito, ele é eterno, ele é imutável. O amor de Deus, que é Deus, é infinito, ele é eterno e ele é imutável. Deus nunca vai mudar, irmão, por causa das nossas falhas. Deus nunca vai mudar por causa das nossas fraquezas. Ele continua sendo Deus. Às vezes nós podemos perder alguma coisa, mas ele continua sendo Deus. Se nós fracassarmos e se nós formos infiéis, ele todavia permanece fiel, porque não pode mudar a essência dele. Louvado seja o nome do Senhor. Largura, comprimento, altura e profundidade. Todas as áreas da nossa vida, a mão de Deus, o amor de Deus está sobre ela, no nome de Jesus de Nazaré. Voltando ao tópico 3.3, a glória devida a Deus. Finalmente, Paulo prossegue a ensinar que Deus deve ser glorificado na igreja em Cristo. A glória é dada a Cristo dentro da igreja, e nisso o nome do Senhor, ele é glorificado. Quer dizer que todo ato de louvor que venha glorificar a Deus, por parte dos propósitos e instituição da igreja, não é? Tem que ser voltado para Cristo, para glorificar a Deus. Fala o seguinte: a igreja nunca terá glória em si mesma, pois toda a glória é exclusivamente tributada a Deus por intermédio da obra de Cristo. A igreja, irmãos, ela só é o que é por causa da glória de Jesus Cristo. A noiva de si, ela não tem ornamento nenhum. Quem dá ornamento à noiva é o noivo. Quem dá nome à noiva é o noivo. Quem presenteia a noiva é o noivo. Então a igreja só é o que é por causa de Cristo. Se Cristo estiver de fora dessa igreja, como estava na igreja de Laodiceia, quando eu digo dessa igreja, da igreja que não tem a glória de Deus. Porque quando Paulo ora aos irmãos da cidade de Éfeso, Paulo, ele pede a Deus para que a igreja seja cheia da plenitude do Espírito Santo, seja fortalecida, que compreenda o amor de Deus, que os irmãos amem uns aos outros. Numa igreja dessa, irmãos, o diabo, ele não tem vez. Louvado seja o nome do Senhor. Numa igreja dessa, a influência de Satanás, ela é aniquilada pelo poder e pelo amor de Deus, que é derramado sobre o coração daqueles que assim o buscam. E ele fala, em sua oração, Paulo anela que a postura de adoração e exaltação a Cristo perdure por todas as gerações. O que eu disse, que Paulo estava orando pelos Efésios, mas também por nós, para que tenhamos essa certeza, essa adoração na nossa vida. Porque existem 2 tipos de adoração, irmãos. Existe a verdadeira adoração e a falsa adoração. Adoração, eu vi chega num determinado lugar, grupo de adoração. Geralmente dá, né? Grupo de louvor da igreja. Mas adoração não é isso. Adoração é muito mais além. Adoração não é cantar. Adoração, irmãos, é uma expressão da alma, da nossa sede das emoções. Vai tirar lá de dentro da nossa emoção, tira lá do fundo do nosso coração que a gente tem de melhor para dar a Deus, e a gente coloca nos pés dele. Isso é chamado adoração, tributando a ele louvor, tributando a ele honra, glória, através da nossa vida, do nosso proceder, através daquilo que a gente fala, como a gente anda, com quem nós andamos. Então, glorificamos a Deus e adoramos a Deus. E Paulo fala, por todas as gerações. E diz aqui, e enfatiza que o seu pedido com a frase, para todo sempre. Ou seja,
Efésios 3, 21, ele diz, para todo o sempre. Isso significa que devemos ser praticada, isso deve ser praticado por todos os crentes, em nome do Senhor Jesus de Nazaré. O amor de Deus, nós estamos partindo para a conclusão. Ele diz aqui na conclusão, a ousada intercessão de Paulo anelava o fortalecimento da igreja. O apóstolo tinha ciência de que se um cristão perseverasse, dependia desses 4 princípios que eu vou estar passando agora. Primeiro, o fortalecimento de poder. Todo o resumo se faz nisso. O fortalecimento de poder. A presença plena de Cristo. O intenso exercício do amor de Deus. E o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Irmãos, nós estamos, sem sombra de dúvida, nos últimos dias da igreja sobre a face da terra. A lição que nós lemos, que nós apresentamos, que nós ministramos para os irmãos nesses rápidos minutos, ela nos mostra que Paulo tinha uma certeza tão grande, irmãos, da bondade e do amor de Deus, que ele faz essa oração pedindo para os irmãos de Éfeso e também conclamando a igreja para que nós também sejamos participantes e praticantes da mesma oração em que Paulo fez. Quando Paulo lá, o próprio apóstolo Paulo escreve lá em Romanos, capítulo 12, versículo 1 e 2, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo, irrepreensível e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Aquele rogo-vos ali, irmãos, não é de rogar, de interceder. O rogo-vos ali é um dito, uma palavra militar, que ele está dando uma ordem aos irmãos de Roma para que as suas vidas fossem vidas que glorificassem e enaltecessem o nome do Senhor Jesus para todo sempre. Paulo tinha uma preocupação. Estava preso na cidade de Roma. Escreve a carta aos Efésios. E no capítulo 3, do versículo 14 ao 21, nós percebemos a oração mais ousada da Bíblia Sagrada. Repito, a mais importante foi a de João 17, mas a mais ousada, em que ele pede de uma forma, irmão, como se estivesse falando face a face com o próprio Senhor. Ele pede para que nós sejamos fortalecidos de poder, pede para os Efésios, extensivo a nós, para que sejam fortalecidos de poder, para que a presença plena de Cristo, pede para que o intenso exercício do amor de Deus e o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Algumas pessoas, irmãos, nunca entendem, nunca compreendem o amor de Deus. O filho pródigo saiu de casa, gastou tudo que tinha, mas ele entendia, ele conhecia, entendia, compreendia o pai de uma maneira melhor do que o filho que ficou. Ele sabia, ele disse: quantos trabalhadores de meu pai, quando ele estava lá, disse: quantos trabalhadores de meu pai tem abundância de pão e eu aqui pereço de fome. Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, direi: pai, pequei contra o céu e perante ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. Ele primeiro ensaiou, depois ele tomou coragem e foi. E ele só voltou porque conhecia o pai que tinha. Ele errou e conhecia o pai que tinha. Voltou, foi bem recebido pelo seu pai, Lucas 15. O pai o acorreu, o abraçou, o beijou repetidamente. E a Bíblia vai dizer que o pai colocou anel na mão dele, sandália, colocou a capa de volta. Isso tem um significado, não é o foro desse ensino. E começaram a matar o bezerro cevado e se alegrar.
O pai estava alegre, feliz, porque aquele filho estava de volta no seu regaço mais uma vez. Ele diz, porque o meu filho estava morto e reviveu, havia se perdido e foi encontrado, e começaram a se alegrar. O pai estava contente. O irmão mais velho, o texto diz que estava no campo, quando o viu, não quis entrar, ficou do lado de fora. Mas ele estava na presença do pai. O que é isso? É uma festa que deram para o teu irmão. Não quis entrar, o pai vem até ele. E ele diz para o pai algo, irmãos, que nos chama a atenção. Estava na casa do pai o tempo todo, mas ele nunca compreendeu o que se passava pelo coração de seu pai. Ele nunca entrou na dimensão, nunca conheceu a largura, nunca conheceu o comprimento, nunca conheceu a altura, nunca conheceu a profundidade do amor de seu pai. E ele diz, eu estou contigo todos os dias. Estava presente, mas não conhecia nada do amor do pai. Estava presente, mas não entendia nada de como funcionava o amor do pai. E o pai diz, filho, tu sempre estás comigo, todas as minhas coisas são tuas. Paulo diz que Deus, Ele pode fazer, tem poder de fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Para mim e para você, através dessa aula, desse ensino, nessa live, que nós venhamos a ser, irmãos, não no sentido de sair da casa do Pai, mas ter um coração que conheçamos o nosso Pai, que venhamos a entender, irmãos, a buscar, a adorar Ele, sabendo do que Ele pensa, de como Ele age para conosco, do que está dentro da casa do Pai e não entender qual é a vontade do Pai, o que o Pai pensa. Esse texto, lá de Lucas 15, da parábola do filho pródigo, fala sobre os judeus e os gentios, mas eu quero aplicar aqui para nós. Paulo, ele ora para o fortalecimento de poder. Nós precisamos ser fortes na presença do Senhor. Paulo ora pela presença plena de Cristo. Jesus não pode ficar de fora da igreja, ele tem que estar dentro, ele tem que ser o centro da atenção. A igreja respira, a igreja fala, a igreja reverbera aquilo em que Cristo diz. Louvado seja o nome do Senhor. A terceira coisa, o intenso exercício do amor de Deus. O amor é uma prática, irmão, tem que ser exercitado, tem que ser feito, é uma coisa contínua, senão enferruja, senão a igreja para. Louvado seja Deus. Não vamos ficar parecendo com apenas religiosos, sem amor, sem gratidão a Deus pelo que Ele tem feito pela nossa vida. Em quarto lugar, o contínuo crescimento espiritual até encontrar a perfeição. Que o Espírito Santo possa nos ajudar e que através dele, com ele e para ele, Jesus venha nos abençoar. E que a sua vida, a nossa vida, seja enriquecida pelas bênçãos que Deus tem para dar na nossa vida, porque Ele é poderoso para fazer muito mais além daquilo que pedimos ou daquilo que pensamos. Que Deus venha a nos abençoar no nome de Jesus Cristo e amém.